Elise Matsunaga, uma jovem de nacionalidade brasileira, estava casada com Marcos Matsunaga, um empresário de ascendência japonesa. O casal compartilhava uma vida e uma filha em comum. Contudo, em 19 de maio de 2012, a tragédia abateu-se sobre o apartamento do casal na cidade de São Paulo. Foi nesse dia que Marcos Matsunaga perdeu a vida de forma trágica. Elise Matsunaga confessou ter disparado contra o marido e, ainda mais chocante, admitiu ter esquartejado o corpo. Ela justificou seu ato como resultado de uma briga intensa entre o casal, uma alegação que gerou intensas discussões. Dias mais tarde, os restos mortais de Marcos Matsunaga foram descobertos em uma área florestal na cidade de Cotia, São Paulo. Elise Matsunaga enfrentou um julgamento no qual foi considerada culpada e condenada a uma pena de 19 anos e 11 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Sua defesa alegou que Elise agiu sob intensa emoção e que seu comportamento foi influenciado pelo uso de substâncias psicoativas. Será mesmo? Esse é o primeiro caso de um emaranhado imenso que vamos ver nesse vídeo. Acredito que as informações passadas aqui estarão corretas. Caso algumas delas não esteja, me corrijam nos comentários. Por falar nisso, peço que deixe seu comentário e clique em gostei, pois o YouTube não está entregando meu conteúdo. Fazendo isso, você me ajuda imensamente, para o algoritmo entender que o conteúdo é de extrema relevância e passe a entregar para mais pessoas. Mãe de Eloá e, para surpresa de todos, testemunha de defesa de Nenê Berg. Matar Marielle Anderson deve ser ouvido amanhã pela divisão. Ele tinha 63 anos e foi assassinado a facadas em uma cela de uma delegacia. Suzane von Richthofen, 19 anos, estudante de Direito, baiana, fluente em após 3 declarar línguas. que tinha votado no candidato presidencial do PT, Fernando. Romualdo Rosário da Costa, nascido em Salvador no dia 29 de 1954, foi um mestre de capoeira, compositor, percussionista, artesão e educador. Era conhecido como um dos maiores mestres de capoeira da Bahia. Começou a praticar com mais ou menos 8 anos de idade, no terreiro de sua tia. Romualdo foi morto com o desferir de 12 facadas pelas costas. Depois do primeiro turno das eleições em 2018, segundo testemunhas, o ocorrido foi motivado por discussões sobre política. Após ele ter dito que havia votado em Fernando Haddad, o agressor era apoiador do adversário, tal qual vocês devem saber. Segundo testemunhas, depois da discussão com Romualdo, ele supostamente deixou o local, voltando logo em seguida com um facão, e teria desferido pelo menos 12 facadas pelas costas de Romualdo. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu no local. Eloá Pimentel foi uma jovem envolvida em um trágico sequestro em 2008, quando seu ex-namorado, Lindenberg Alves, a manteve refém em sua casa, junto com uma amiga. O caso teve ampla cobertura da mídia e negociações ao vivo, mas infelizmente terminou com Eloá sendo ferida e posteriormente falecendo. O sequestrador foi preso e condenado. O incidente gerou debates sobre o papel da mídia em situações de reféns e a importância das negociações em sequestros, marcando a sociedade brasileira na época. Lázaro Barbosa de Souza foi um criminoso brasileiro que atuou em junho de 2021 no Distrito Federal. Lázaro cometeu uma série de crimes, incluindo o assassinato de 4 pessoas de uma mesma família, além de invadir várias propriedades rurais e fazer diversas pessoas de refém. Sua fuga se prolongou por mais de 20 dias, devido à sua habilidade em escapar das autoridades e se esconder em matas, dificultando as operações policiais. Ele desenvolveu essas habilidades desde a infância, quando sua mãe o escondia na mata para protegê-lo das agressões de seu pai alcoólatra. Lázaro já era um foragido por crimes anteriores, como um duplo homicídio em 2007. Durante uma prisão em 2013, passou por um laudo médico que constatou transtornos mentais e comportamentais, incluindo sinais de transtorno de personalidade antissocial. No dia 28 de junho de 2021, os policiais localizaram Lázaro na casa de sua ex-sogra, em Águas Lindas de Goiás. Houve uma troca de tiros com os policiais, e Lázaro foi alvejado por vários disparos, vindo a falecer aos 33 anos. Marielle Franco,
Notável política e incansável ativista brasileira, ganhou destaque por sua luta pelos direitos humanos, pela igualdade das mulheres e contra a violência policial. Sua trajetória se tornou tristemente célebre devido a um evento de impacto global. Em 14 de março de 2018, Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, foram brutalmente assassinados a tiros no coração do Rio de Janeiro. O crime, marcado por sua violência e aparente motivação política, repercutiu não apenas pelo Brasil, mas também internacionalmente. O assassinato de Marielle Franco desencadeou uma investigação intensa, na qual as autoridades se empenharam em identificar os responsáveis pelo ato hediondo. Em março de 2019, 2 ex-policiais militares, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, foram detidos e acusados de envolvimento direto no assassinato, lançando luz sobre as sombras que pairavam sobre o caso. O caso continua a ser uma questão de extrema importância no Brasil, com investigações e julgamentos dos envolvidos ainda em andamento. Rafael Miguel, um jovem ator brasileiro que ganhou reconhecimento por sua atuação na novela Chiquititas, teve seu início na televisão bem jovem e era considerado um talento em ascensão na indústria do entretenimento. Em 9 de junho de 2019, Rafael Miguel, acompanhado de seus pais, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, dirigiu-se à residência da namorada do ator para discutir questões relacionadas ao relacionamento. A namorada, Isabela Tibcherani, que enfrentava conflitos familiares. Ao chegarem à casa da namorada, Rafael Miguel e seus pais depararam-se com uma discussão envolvendo o pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias. No auge da discussão, Paulo Cupertino Matias sacou uma arma de fogo e efetuou disparos fatais contra Rafael e seus pais, resultando na morte dos 3 no local. O atirador em seguida saiu em fuga da cena do crime. Após o assassinato, Paulo Cupertino Matias fugiu e passou a ser procurado pelas autoridades, desencadeando uma intensa operação de busca. Permaneceu como foragido por um considerável período, até que em maio de 2022 foi finalmente capturado. Daniela Pérez, uma atriz brasileira de notável talento e filha da renomada autora de telenovelas Glória Pérez, conhecida pela sua atuação na telenovela De Corpo e Alma, onde desempenhou o papel de Yasmin. No dia 28 de dezembro de 1992, a vida de Daniela Pérez foi tragicamente interrompida em um ato de extrema violência nas ruas do Rio de Janeiro. Ela foi vítima de múltiplos golpes de faca e seu corpo foi encontrado em um local desolado na Barra da Tijuca. A investigação meticulosa que se seguiu levou à prisão de 2 pessoas, sendo um deles, colega de elenco de Daniela, na novela De Corpo e Alma, Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás. Descobriu-se que Guilherme tinha uma obsessão não correspondida por Daniela, tornando-o motivo do crime de natureza pessoal. Um trágico desfecho que ecoou na consciência pública. No Tribunal de Justiça, Guilherme de Pádua e Paula Tomás enfrentaram julgamento e, finalmente, foram condenados pelo assassinato de Daniela. Guilherme recebeu uma sentença de 19 anos de prisão, enquanto Paula, considerada cúmplice, foi sentenciada a uma pena menor. Isabela de Oliveira Nardoni, uma criança de apenas 5 anos, viu seu destino trágico se desdobrar em 29 de março de 2008. Ela era filha de Alexandre Nardoni e Ana Carolina, um casal que já havia se separado na época do incidente. A tragédia ocorreu em São Paulo, onde Isabela foi descoberta gravemente ferida no gramado do prédio onde seu pai, Alexandre Nardoni, residia. Apesar de todos os esforços para salvar sua vida, ela sucumbiu e nos deixou. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma queda do 6º andar do edifício. As circunstâncias da tragédia desencadearam uma investigação minuciosa. Perícia e evidências apontaram para uma possível ação deliberada, sugerindo que Isabela havia sido arremessada do edifício. Em decorrência disso, as autoridades acusaram seu pai e sua madrasta, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, pelo crime de assassinato. O julgamento do caso se desenrolou em março de 2010. O júri, após cuidadosa deliberação, concluiu que o casal era culpado pela morte de Isabela Nardoni e impôs sentenças de prisão. Alexandre Nardoni foi condenado a uma pena de 31 anos e 1 mês de reclusão, enquanto Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá recebeu uma sentença de 26 anos e 8 meses de prisão.
Em 2 de junho de 2020, um trágico incidente envolveu Miguel Otávio Santana da Silva, um garoto de 5 anos, filho de Mirtes Renata Santana, uma empregada doméstica que estava sob os cuidados de Sari Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré, Pernambuco. Miguel acompanhou Sari até o condomínio onde ela residia e, infelizmente, acabou entrando sozinho em um elevador. O desenlace dessa história foi sua queda do 9º andar, resultando em seu falecimento. Esse caso gerou indignação, uma vez que Sari Corte Real não estava diretamente encarregada do cuidado da criança no momento do trágico incidente. A negligência de deixar Miguel sozinho no elevador foi amplamente condenada. Além disso, a desigualdade social no contexto da relação entre Mirtes Renata Santana, mãe de Miguel, e Sari Corte Real agravou ainda mais o escândalo. As autoridades conduziram uma investigação minuciosa que culminou com a prisão de Sari Corte Real. Ela foi acusada de homicídio culposo, uma vez que não teve a intenção de matar, mas sua negligência contribuiu para o trágico desfecho. Sari ficou detida por um período limitado antes de ser liberada mediante pagamento de fiança. Em 13 de março de 2019, um trágico episódio de violência abalou a cidade de Suzano. Esse evento sombrio resultou em um total de 10 vítimas fatais, incluindo os perpetradores, e deixou várias pessoas feridas. Os responsáveis pelo ataque eram 2 indivíduos, Guilherme Tauti Monteiro e Luiz Henrique de Castro, com idades de 17 e 25 anos, respectivamente. Vestidos de maneira escura e com os rostos cobertos, durante o horário de aula, esses atiradores invadiram a escola, portando revólveres e uma besta, uma arma de pressão. De forma indiscriminada, abriram fogo, alvejando alunos e funcionários. O resultado foi uma tragédia com múltiplas vítimas, algumas fatais e outras gravemente feridas. A rápida resposta da polícia ao chamado de emergência levou ao confronto com os atiradores, que, ao perceberem a aproximação das autoridades, decidiram encerrar suas próprias vidas, pondo fim ao ataque. MC da Leste, cujo nome artístico era Daniel Pedreira Sena, destacou-se como um jovem cantor de funk, especialmente na cena musical de São Paulo. Sua música e performances eram conhecidas por abordar questões do dia a dia das comunidades e da juventude. Em um trágico episódio em 6 de julho de 2013, durante uma de suas apresentações em Campinas, São Paulo, MC da Leste foi vítima de um ataque a tiros no palco, um evento completamente inesperado. O cantor foi rapidamente conduzido ao hospital, mas infelizmente não conseguiu sobreviver aos ferimentos, deixando uma lacuna na música brasileira. As autoridades policiais, profundamente alarmadas com o assassinato de um artista tão jovem e talentoso, deram início a uma investigação intensiva para identificar os responsáveis pelo homicídio. Posteriormente, um indivíduo foi detido e acusado de ser o autor dos disparos fatais que tiraram a vida de MC da Leste. A motivação que levou ao trágico assassinato gerou debate e controvérsia. Enquanto alguns relatos sugerem desavenças pessoais ou rivalidades na cena do funk como possíveis razões, a investigação oficial não divulgou publicamente os motivos precisos que estiveram por trás deste crime que abalou a música brasileira. Elisa Samúdio, uma jovem modelo e universitária brasileira, se envolveu em um relacionamento com o jogador de futebol Bruno Fernandes das Dores de Souza, amplamente conhecido como Bruno na época, enquanto ele estava no Flamengo. No mês de junho de 2010, Elisa Samúdio desapareceu, causando grande preocupação em sua família. Ela havia afirmado que estava grávida de Bruno, alegando que ele era o pai de seu filho. O desaparecimento de Elisa levantou suspeitas sobre a possível participação de Bruno. As investigações subsequentes revelaram uma série de eventos perturbadores. Apesar de nunca ter sido encontrado o corpo de Elisa Samúdio, as autoridades reuniram evidências indicando que ela havia sido vítima de homicídio. Bruno e outros suspeitos enfrentaram julgamento. No desenrolar do julgamento, Bruno foi condenado por homicídio e sequestro relacionado a Elisa Samúdio, recebendo uma sentença de mais de 20 anos de prisão. Outros envolvidos também foram condenados por diversos crimes relacionados ao caso. O caso Elisa Samúdio gerou controvérsia em todo o Brasil. Além disso, o fato de o corpo de Elisa nunca ter sido encontrado levantou questões intrigantes sobre o desenrolar do caso, mas isso é assunto para outro vídeo.
O caso envolvendo Suzanne von Richthofen é incontestavelmente um dos mais emblemáticos da história criminal do Brasil, destacando-se por uma intrincada teia de eventos. Suzanne, pertencente a uma família de classe alta, filha de Marisia von Richthofen e Manfred Albert von Richthofen, chocou o país em outubro de 2002 ao planejar o assassinato de seus próprios pais. Em uma noite sombria de 31 de outubro de 2002, Suzanne e seu então namorado, Daniel Cravinhos, acompanhados pelo irmão de Daniel, Christian Cravinhos, invadiram o lar dos pais de Suzanne enquanto estes dormiam, perpetrando um homicídio brutal com barras de ferro. O móvel por trás desse ato hediondo estava enraizado em complexas disputas familiares e a perspectiva da herança. Após o sangrento assassinato, os 3 perpetradores fugiram, mas a astúcia da polícia logo os colocou sob custódia. Suzanne, Daniel e Christian enfrentaram o peso das acusações criminais perante a justiça. No desenrolar do julgamento, todos foram considerados culpados de homicídio qualificado. Suzanne recebeu uma pena de 39 anos de prisão, enquanto Daniel e Christian foram condenados a penas mais severas de 40 e 38 anos, respectivamente. Ao longo do tempo, Suzanne conseguiu permissões para cumprir parte de sua sentença em regime semiaberto, uma decisão que gerou controvérsia e debates acalorados na sociedade brasileira. Mais tarde, obteve a autorização para sair da prisão durante o dia para exercer atividades profissionais, mantendo-se como figura central em discussões sobre a reinserção de condenados na sociedade.